Olá, professor! Este vídeo traz orientações e sugestões de atividades para o livro Quer Provar? O livro Quer Provar é uma história divertida e encantadora do gênero conto, que nos mostra a convivência entre as pessoas por meio da socialização de um alimento. Com criatividade e partindo de um ótimo tema, que é a exploração de um dos 5 sentidos, o paladar, o autor nos apresenta situações nas quais esse sentido funciona como um fator de aproximação entre as pessoas. As ilustrações são lindas, todas mostrando as sensações de uma criança, um menino de mais ou menos 4 anos de idade, ao priorizar o uso do seu paladar e ao observar outras pessoas usando o paladar quando elas aceitam o que ele oferece para elas. As crianças leitoras vão sentir de imediato empatia com esse personagem. O autor Lawrence Schimmel nasceu em Nova York em 1971. Ele já publicou mais de 120 livros, como autor ou antologista, nos mais variados gêneros. É ganhador de prêmios importantes como o Crystal Kite e o White Raven, entre muitos outros. E mora em Madrid, na Espanha, onde, além de escrever, ele trabalha como tradutor literário. Canizales é autor e ilustrador especializado em livros infantis e faz isso há mais de 20 anos. Ele nasceu e foi criado na Colômbia, mas migrou para a ilha de Maiorca, na Espanha, para estudar ilustração. E o seu trabalho premiado já foi publicado em mais de 11 idiomas, como espanhol, francês, inglês, alemão, coreano e chinês. Esse livro é indicado para crianças de 1 ano e 7 meses a 3 anos e 11 meses. E nessa faixa etária, o gosto pela leitura e a fruição dos sentimentos são despertados. É por isso que é tão importante a gente dar para as crianças a oportunidade de se encantar com a palavra, seja falada, escrita ou imagética, porque isso vai fazer o imaginário dela aflorar. E assim, ela vai se tornar uma pessoa dialógica, criativa e sensível, e também no futuro um leitor fruidor e autônomo. E esse processo de ensino e aprendizagem vai ter mais qualidade quando você, professor, se envolver nele por inteiro e se descobrir você mesmo alguém que se encanta com a literatura. No momento da sua preparação, da sua leitura do livro, e em consonância com o conceito de leitura dialogada, nós indicamos que você pense nestas perguntas. Quem é o personagem central deste livro? De quem ele se torna um ajudante? O que ele ajuda a fazer? Para quem ele, o menino, oferece o que fez junto com a mãe dele? Em que lugar acontece esta história? E agora, vamos para as nossas sugestões de atividades. Nós sugerimos que os direitos de aprendizagem passem gradativamente a fazer parte da sua rotina de sala. Eles são a base da aprendizagem e vão dar para as crianças a oportunidade de gostarem de usar a linguagem oral e de darem as suas opiniões quando alguém pedir. Todas as atividades que nós propomos estão de acordo com documentos produzidos pelo Ministério da Educação e levam em conta o seguinte: o proposto para a educação infantil na Política Nacional de Alfabetização, o proposto como os Objetivos de Aprendizagem e Desenvolvimento para a Educação Infantil constante na Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, o proposto como 6 direitos de aprendizagem para a educação infantil, constantes na BNCC, o proposto como objetivos a serem alcançados nos seguintes campos de experiências apresentados pela BNCC: o eu, o outro e o nós, corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, fala, pensamento e imaginação, e quantidade, relações e transformações. A primeira atividade de exploração das imagens do livro. Para ela, você pode se sentar no chão em um círculo com seus alunos e começar mostrando o livro para eles. Depois você folheia as páginas e mostra uma imagem que chamou a sua atenção. Por exemplo, gostei dessa página que mostra o menino e a mãe dele. Eles estão preparando uma comida. Aí você diz: minha mãe gostava muito de fazer bolos usando uma tigela. Depois, você passa o livro para o aluno à sua direita e pede que ele faça o mesmo. E a atividade só termina quando todas as crianças tiverem manuseado o livro e apontado o que chamou mais a atenção delas. E você pode desafiá-las com perguntas como: de que imagem você gostou? Mostra essa imagem para a gente. Essa atividade tem como fundamento os direitos de aprendizagem da BNCC do 1º ao 6º
e proporciona para as crianças os primeiros passos na construção de um texto argumentativo oral, o que faz parte do conceito de literacia. Vamos para a atividade da roda de leitura. Você vai se sentar no chão com os alunos formando um círculo e mostrar o livro, para eles verem de onde vai vir a história. Depois, você vai ler a história usando exatamente as palavras do autor, sem fazer nenhuma substituição. Isso é importante para que as crianças conheçam as escolhas do autor para contar essa história. Além disso, a roda de leitura ajuda a ampliar o repertório de histórias dos alunos e proporciona o desenvolvimento de diversos comportamentos leitores. Todos os direitos de aprendizagem estão contemplados nessa atividade e também o campo de experiências, o eu, o outro e o nós, e a construção e qualificação do conceito de literacia. Vamos para uma atividade de seleção, utilização e ordenação de objetos. Antes de começar, é muito importante, professor, você saber se algum aluno da turma tem intolerância à lactose ou ao glúten. Nós sugerimos que você use, na medida do possível, doces sem esses dois componentes. E aí você vai reunir os alunos em um círculo e colocar no meio dele uma quantidade de doces correspondente à quantidade de crianças. Daí você escolhe uma dupla, de preferência um menino e uma menina, e pede que os dois entreguem um doce para cada criança. A menina vai pela direita, o menino pela esquerda, até eles se encontrarem. Eles também pegam os seus próprios doces e se sentam de volta. Agora, você pede a atenção de todos e diz que vocês vão contar quantas crianças estão no círculo. Depois, fale a quantidade algumas vezes em voz alta, junto com os alunos devagar. Por exemplo, se forem 15, repita 15. Aí, vocês fazem a contagem dos doces, que vai ser a mesma. Repita o número devagar em voz alta. Se nenhuma criança perceber, você pergunta: são 15 crianças e 15 doces. Cada criança recebeu quantos doces? E espere os alunos responderem. Você pode repetir essa atividade toda semana, mas aumentando a quantidade de doces por criança. E terminando sempre com o desafio. Por exemplo, são 15 crianças e 30 doces. Quantos doces cada criança recebeu? Além de estimular o paladar e a degustação de diferentes alimentos ou guloseimas, essa atividade introduz o conceito de numeracia, com a correspondência, multiplicidade, quantidade, ordenação e manipulação dos objetos. Para a próxima atividade, você vai fazer círculos coloridos com fitas adesivas no chão. Faça 4 círculos com tamanhos diferentes de diâmetro: 1 metro, 80 centímetros, 50 centímetros e 20 centímetros. Depois, você reúne seus alunos semanalmente, num momento escolhido por você, e mostra para eles quando você está dentro de um círculo e quando você está fora de um círculo. Você faz isso entrando e saindo de cada círculo. Aí você organiza duplas, se possível um menino e uma menina, e pede que os alunos fiquem dentro de cada círculo. Depois repete a atividade dizendo: fiquem fora do círculo. Você vai repetir esse processo até todas as crianças terem participado da atividade. Na semana seguinte, o comando vai ser 2 crianças dentro e 2 crianças fora do círculo. E se lembre de estimular os alunos sempre a fazerem a contagem dos colegas, criando uma associação da palavra, 1, 2, 3, com a quantidade. Na semana seguinte, o comando vai ser 3 crianças dentro e 3 fora do círculo. E assim sucessivamente, até que todas as crianças tenham participado. Essa atividade amplia os conceitos utilizados pela numeracia. E você vai trabalhar de forma lúdica e prazerosa, o que é melhor para essa faixa etária, que constrói os conhecimentos primeiro utilizando a linguagem corporal, o movimento e o som, antes de passar para a linguagem escrita. Agora é com você, professor! Esperamos que você tire bastante proveito das nossas sugestões e tenha um trabalho enriquecedor com este livro.